Graça e a paz, mais uma vez, mais um vídeo para a nossa edificação espiritual. Eu quero compartilhar hoje com vocês em Efésios, capítulo 5, o verso 18, que diz: "E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito." Essa ordem, enchei-vos do Espírito, ela é muito importante para as nossas vidas. Porque ser cheio do Espírito é ser cheio do fruto do Espírito. E uma referência bíblica é importante para a gente analisar. É o nosso querido irmão Pedro. Pedro foi um homem que, apesar de conhecer ao Senhor Jesus, teve muito que aprender sobre o que é um homem cheio do Espírito. Vejamos o que diz Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Antes de Pedro conhecer o fruto do Espírito, foi impulsivo, brabo, impetuoso. Ele disse para Jesus: Jesus, quer que eu mande descer fogo do céu? Ele não podia imaginar que ele iria mentir, ia negar. Aquele que disse que se fosse necessário morrer por Jesus, ele morreria. Aí por isso o Senhor falou: olha, é como se você estivesse falando sem saber o que você está falando. Porque antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. Mas, depois de aprender acerca do fruto do Espírito, Pedro nunca mais foi o mesmo. E eu tenho para mim que todo o trabalho que Jesus teve com Pedro foi em mostrar para ele, através da sua vida e do ensinamento, o que é uma pessoa cheia do Espírito, ou manifestando o fruto do Espírito através da sua vida. A Bíblia diz que Pedro, após receber o poder do Espírito Santo para ser testemunha, a sua vida foi outra. Por isso a orientação: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Naquela hora que eles receberam o Espírito, através do sopro, receber o Espírito, foram cheios do Espírito. A Bíblia diz que ali no Pentecoste eles foram cheios. A Bíblia diz que eles passaram a falar, línguas idiomáticas para aquelas pessoas que ali estavam. Eles passaram a ter uma atitude, comportamento, uma vida totalmente diferente, porque agora estavam cheios do Espírito Santo. O resultado disso foi que quase 3.000 vidas se converteram ao Senhor. Interessante, já andava com Jesus, já conhecia Jesus, diferente de Judas, que andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, aprendeu os ensinamentos de Jesus, mas até o final não mudou nada, não se arrependeu de nada, pelo contrário, pareceu que desde o momento que ele tomou conhecimento
que receberia 30 moedas de prata, aquilo entrou no coração dele e aquilo permaneceu até o fim da sua vida. Mas Pedro não. Pedro se converteu, Pedro mudou, Pedro chorou amargamente, sinal de quebrantamento, de arrependimento. E aí, cheio do Espírito, quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. A Bíblia também diz que na sua segunda pregação, quase 2.000. E o mais interessante, não se tem conhecimento na Bíblia de alguma outra atitude de Pedro fora do fruto do Espírito. Eu queria falar sobre uma das atitudes de uma pessoa cheia do Espírito. É uma pessoa longânima ou de longo ânimo. Qualidade do que é longânime, firmeza de ânimo, coragem, resignação, magnanimidade, benignidade, qualidade do que é benigno, procedimento benévolo, clemência, bondade. Mas eu queria destacar mansidão, estado de espírito de alguém que tem controle e domínio sobre seu temperamento e atitudes, calma, paciência, controle da própria situação, domínio próprio. Tudo isso aqui era manifesto na vida de Pedro antes. Mas depois, cheio do Espírito, essas coisas tomaram conta do seu interior. Estou me lembrando aqui que Pedro chegou a dizer para os seus discípulos que Paulo teve muita coisa difícil de interpretação. Mas não discutiram, não debateram, pelo contrário. Aceitou plenamente, por causa de quê? É uma pessoa que tem controle da situação, tem domínio próprio, tem domínio sobre o seu temperamento, não é mais afoito, é aquela pessoa que manifesta mesmo o fruto do Espírito Santo. Como nós estamos precisando de, nesses dias, ser cheio do Espírito Santo. Mas essa palavra parece que ficou assim, mística, ficou assim, uma palavra subjetiva. Ser cheio do Espírito Santo. Não é melhor a gente dizer ser cheio do fruto, porque aí nós vamos especificar cada um deles: amor, gozo, paz, alegria, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio. Pode falhar um, mas não vai falhar todos. Quando você fala assim, cheio do Espírito Santo, qualquer coisinha é mesmo que dizer, pô, como é que diz que está cheio do Espírito Santo? Mas quando você fala cheio do fruto do Espírito Santo, ainda que você venha falhar num fruto, você não pode dizer que aquela pessoa, ela não tem o fruto do Espírito. Naquele momento, ela falhou com alguma coisa, mas isso não significa que ela não tenha o fruto, que é gozo, paz, alegria, longanimidade, temperança, mansidão. Então eu prefiro trabalhar com o fruto do Espírito, porque Pedro, apesar de ter sido o que foi antes, mas fica claro, ele estava nele, na alma dele, no ímpeto dele, no temperamento dele, afoito, mas agora cheio do fruto. É muito interessante a gente perceber na Bíblia como estas coisas se caracterizam na vida de Pedro. O amor, a paciência, a longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio.
principalmente domínio próprio. Aquele que negou, agora não nega mais. Mentiu, não mente mais. Aquele que poderia ser um dos, né, que talvez nem fosse usado para poder ser o primeiro a pregar depois do Pentecostes. E, no entanto, foi ele que foi o primeiro a pregar. E a Bíblia diz que quase 3.000, depois mais quase 2.000. Isso aí é resultado do fruto. Isso é resultado do fruto. Porque o fruto é que vai manifestar e caracterizar quem nós somos, ou melhor, do que estamos cheios no nosso interior. Eu quero te abençoar com esse vídeo, quero abençoar a tua família, quero abençoar teu dia a dia, eu quero abençoar todo o teu empreendimento e te aguardo para o próximo vídeo, no nome de Jesus. Amém.